Por volta de julho de 2018, começaram a circular pela internet imagens realmente assustadoras de uma imensa fenda que surgiu na África, dividindo um enorme pedaço de terra. Mais especificamente, a enorme abertura apareceu no Quênia, na região sudoeste do país, e apenas ao observar a imagem, podemos notar que se estende por vários quilômetros. As imagens são reais, e em alguns trechos, a cratera apresenta cerca de 15 metros de profundidade e por volta de 20 metros de largura. A fenda surgiu após fortes chuvas terem atingido a região em meados de março, que veio acompanhada de atividade sísmica. Além disso, desde que o processo teve início, a abertura não parou de aumentar e, de acordo com os geólogos, ela é a evidência de que o continente africano poderá, dentro de algumas dezenas de milhões de anos, se fragmentar em dois. Ou seja, a Terra vai literalmente se dividir. Será mesmo que essa teoria faz sentido? Quais efeitos essa divisão teria? Fique ligado no vídeo de hoje e descubra a resposta. Mas antes de conferir, você precisa se inscrever no Messenger do Mundo Desconhecido. Basta clicar no primeiro link da descrição. Ao fazer isso, você passa a receber os nossos vídeos em primeira mão e ainda tem acesso a séries e sorteios exclusivos no canal Mundo Desconhecido. Imagine que, em um dia como qualquer outro, você está indo para a escola quando, de repente, o chão começa a tremer. Com certeza, isso iria gerar sérios transtornos, pois, dependendo da força desses tremores, pessoas poderiam se machucar e construções poderiam desabar. Esses tremores de terra são chamados de terremotos. Fenômenos naturais que acontecem o tempo todo. Alguns são imperceptíveis e outros avassaladores. Esses fenômenos se tornam desastres naturais quando acontecem em áreas habitadas ou exploradas por nós. Em muitos casos, milhares de vidas são perdidas em alguns minutos. Além disso, cidades podem acabar com a infraestrutura bastante prejudicada e seus habitantes tendo que recomeçar tudo praticamente do zero. Existem muitos exemplos de ocorrências desse tipo em volta do globo em vários momentos da história da humanidade, principalmente nas últimas décadas. Geralmente, essas ocorrências são repentinas e são difíceis de serem identificadas. Porém, o que está acontecendo na África não é algo novo e vem se estendendo cada vez mais pelo continente. Ou seja, é uma catástrofe já programada. Por isso, alguns especialistas afirmam que, no futuro, o continente africano vai realmente se dividir em dois. A Somália, metade da Etiópia, o Quênia, a Tanzânia e parte de Moçambique irão se separar para formar um novo continente. Mesmo que pareça, essa não é uma fake news. É realmente um dado científico concreto. Porém, não precisamos entrar em desespero ao ouvir a notícia. Essa separação vai acontecer apenas daqui a milhões de anos. Porém, não precisamos entrar em desespero ao ouvir essa notícia. Essa separação vai acontecer apenas daqui a milhões de anos. No entanto, seus efeitos já começaram e podem ser vistos claramente. As discussões na comunidade científica sobre a forma como o continente africano se divide em dois foram reavivadas depois que, no dia 19 de março de 2018, apareceu no Quênia uma gigantesca fissura que rasgou ao meio um vale e cortou uma estrada importante da região do Narok, no oeste do país. Existem dezenas ou até centenas de pontos fracos ao longo do chamado Grande Vale do Rift, que atravessa o continente do Chifre da África, na Somália, até Moçambique. A formação, também conhecida como Vale da Grande Fenda, é um complexo de falhas tectônicas criado há cerca de 35 milhões de anos com a separação das placas tectônicas da África e do Oriente Médio, quando ambos formavam um só continente. Essa falha nas placas tectônicas, diferente da abertura menor que dá tema a esse vídeo, se estende por cerca de 5.000 quilômetros no sentido norte e sul. Tem largura que varia entre 30 e 100 quilômetros e uma profundidade de centenas a milhares de metros.
A litosfera, que é quebrada em placas tectônicas, é feita da crosta terrestre e da parte superior do manto da Terra. Quando forças são exercidas sobre ela, a litosfera se torna mais fina até que haja o rompimento. Esse tipo de ruptura levou à formação do Vale do Rift. O processo de ruptura é frequentemente acompanhado por atividade sísmica e por vulcanismo. No caso do Rift do leste da África, uma grande pluma do manto sob a litosfera está enfraquecendo-o, permitindo assim que se estique. Fendas levam a formações terrestres reconhecíveis, ou seja, uma série de depressões cercadas por terrenos mais elevados. O Rift do leste da África possui uma série de vales que podem ser vistos até mesmo do espaço. Por agora, nem todas essas fendas se formaram ao mesmo tempo. Em vez disso, começaram no norte da Etiópia há cerca de 30 milhões de anos e se espalharam, continuando a se formar em direção ao sul a uma taxa média entre 2,5 e 5 centímetros a cada ano. Segundo o jornal local Daily Nation, o Quênia, atravessado pelo grande vale do Rift, está literalmente se partindo ao meio, e a profunda fissura que apareceu em Narok é apenas o começo. A rachadura apareceu na zona com menor atividade sísmica do país. Segundo explicou o jornal italiano La Vanguardia, a geóloga Sara Figueiras Villa, do Instituto Cartográfico e Geológico da Catalunha. O último tremor importante nessa região aconteceu em 1928, com uma magnitude de 6,9 na escala Richter. Desde então não houve atividade sísmica, assegurou a geóloga. O aparecimento da fissura sem que tenha ocorrido recentemente nenhum terremoto é um evento inesperado e preocupante. Mas, segundo explica o geólogo queniano David Adet, o fenômeno poderia ter a ver com a atividade tectônica e vulcânica passada na região. No fundo do vale se encontra o vulcão Suswa e nas proximidades o monte Longonot. Os dois vulcões poderiam ser responsáveis por inúmeras falhas vulcânicas ocultas ao longo do território queniano do Grande Vale de Rift. Porém, essa é apenas uma das hipóteses consideradas. Apesar de a fissura ter permanecido inativa no passado recente, do ponto de vista da atividade tectônica, poderia haver movimentos em profundidade que criam pontos frágeis que se estendem até a superfície. De acordo com David Adet, essas zonas frágeis formam linhas de falha e fissuras que normalmente são preenchidas com cinzas vulcânicas. As fortes chuvas que assolaram a região no começo de 2018 poderiam ter levado às cinzas, ajudando a descobrir a fissura. Ainda mais, o fato de a região estar sob duas placas tectônicas que divergem lentamente em direções opostas faria com que as consequências fossem inevitáveis. Com base em todos os dados pressentidos até agora, pesquisadores acreditam que dentro de 10 milhões de anos, 4 países do chifre da África, Somália, metade da Etiópia, Quênia e Tanzânia, além de uma parte de Moçambique, irão, sem dúvida, se separar do resto do continente africano e formar um novo continente. O processo, estimam os geólogos, estará concluído em cerca de 50 milhões de anos. A chamada placa Somali terá se tornado um continente novo por completo, separada da irmã maior, a placa Núbia, por um oceano novo que também será formado consequentemente. Segundo um estudo do ano de 2009, realizado por cientistas da Universidade de Rochester, no Reino Unido, o processo parece ter tido início em 2005, com o aparecimento de uma fissura de mais de 60 quilômetros após a erupção do vulcão Dabahu, na Etiópia. A falha não parou mais de crescer, e mais de uma dezena de novas falhas apareceram com o tempo. Desde então, a teoria de que a África vai se dividir em 2 continentes ganhou bastante popularidade na comunidade científica, mas nem todos estão de acordo. Em entrevista recente à NTV Quênia, o sismólogo queniano Silas Simiyu sustenta que a fissura de Narok não é uma falha vulcânica, mas apenas resultado das abundantes chuvas registradas na região. As camadas de terra assentaram devido às chuvas e encheram os canais subterrâneos de água, disse o cientista queniano. Essa opinião é totalmente contrária ao que pensa Lúcia Pérez Dias, do Grupo de Pesquisas de Londres.
Segundo a experiente geóloga, em termos práticos, as duas placas do continente africano estão se separando gradativamente. Para ela e boa parte dos especialistas, as fissuras recentes no leste do Grande Vale do Rift são um exemplo de que isso já está acontecendo. Desse modo, após um dramático processo que vai acontecer durante um tempo de 50 milhões de anos, teremos então, inevitavelmente, um novo continente que vai dividir a África por inteiro. Assim como aconteceu no passado, a Terra vai sofrer mais uma mudança drástica, mudando talvez boa parte de sua formação.